E aí, tudo bem? Nesta nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num tema absolutamente fascinante. Sabe aquela ideia de que a psicanálise é algo super distante, envolto em mistério, lá no divã? Bom, a gente vai destrinchar exatamente o que torna o método psicanalítico tão único quando comparado a outras terapias. E para isso, vamos usar exemplos bem do nosso cotidiano, desde uma entrevista de emprego até a cadeira do cinema, para desmistificar de vez esse funil da subjetividade. Bom, para organizar a nossa conversa, o caminho vai ser o seguinte. A gente começa falando sobre a natureza do desamparo e o método psicanalítico em si. Depois, vamos avançar para a vulnerabilidade estrutural e social, discutir os perigos da psicanálise selvagem, aplicar tudo isso no cinema, usando a maternidade como exemplo, e fechar com a ética e a coerência clínica. Bora lá? Ponto número 1. A natureza do desamparo e as raízes da vulnerabilidade humana. Então, a grande pergunta é: por que, afinal, as pessoas buscam terapia? Diferente de muitas abordagens que tentam entregar aquele alívio imediato ou uma injeção de bem-estar, a psicanálise tem outro foco. O objetivo aqui é ampliar a consciência. E olha, isso muitas vezes significa desconstruir as nossas certezas mais absolutas. As pessoas geralmente pedem ajuda quando batem de frente com um sentimento profundo de desamparo, sabe? Aquele medo paralisante de um abandono, angústia de perder o emprego e se sentir insignificante, ou simplesmente aquela percepção esmagadora de que, bem, a gente não tem controle nenhum sobre o mundo lá fora. E de onde vem isso tudo? Em 1949, o psicanalista Jacques Lacan trouxe um conceito brilhante chamado estágio do espelho. Pensa o seguinte: logo no nascimento, o bebê passa pela angústia do despedaçamento. Não é um trauma único, mas uma confusão total, uma desorganização. Aos pouquinhos, a criança vai saindo dessa imaturidade e começa a formar a própria identidade, através do olhar do outro. O olhar de quem cuida age como um espelho de verdade. A gente se constitui, a gente descobre quem a gente é a partir do que vemos refletido neste olhar do outro. É muito forte isso. O que nos leva ao segundo ponto, o método psicanalítico e como ele sustenta essa insignificância em vez de buscar soluções rápidas. Sabendo que a gente já nasce e se estrutura nesse desamparo, fica fácil ver como os tratamentos divergem na prática. Enquanto um modelo médico tradicional pode simplesmente medicar a ansiedade para calar o sintoma, e o coaching pode focar em injetar motivação e tentar apagar os problemas externos, a psicanálise, ela vai pelo caminho do desconforto. O método busca justamente sustentar essa sensação de insignificância. Através da associação livre, a ideia é deixar que verdades reprimidas venham à tona, por mais que isso cause um desprazer num primeiro momento. Para trazer isso para o nosso dia a dia, imagina concorrer a uma vaga de emprego contra 19 candidatos brilhantes. Dá um frio na barriga, né? Uma abordagem mais diretiva diria algo como: foca só no seu próprio desempenho e ignora a concorrência. A psicanálise faz o caminho inverso. Ela pergunta como a gente consegue sustentar essa entrevista sabendo perfeitamente que não temos o menor controle sobre a existência e a capacidade daquelas outras 19 pessoas. É sobre abraçar essa realidade desconfortável em vez de tentar esconder o sol com a peneira. Certo, terceira parte. Vulnerabilidade estrutural e social. O que acontece quando esse desamparo ultrapassa as paredes do consultório? Olha só, a psicanálise não vive numa bolha teórica isolada. A gente precisa ter uma leitura crítica muito clara da sociedade aqui. De um lado da tela, temos o desamparo estrutural que é inerente à condição humana. Lembra do estágio do espelho? São aquelas frustrações necessárias de entender que não somos o centro do universo. Isso estrutura a mente. Mas do outro lado temos a vulnerabilidade social. Pobreza, violência, racismo, segregação. Isso acontece quando as pessoas são negligenciadas pelo Estado. E a grande diferença? A vulnerabilidade social não estrutura absolutamente ninguém. Ela aniquila. Para não violentar ainda mais quem já sofre, o atendimento, mesmo em contextos coletivos, precisa manter a singularidade. Quer um exemplo prático? Imagina um menino prestes a fazer uma cirurgia no hospital. Uma abordagem puramente médica e massificada colocaria ele numa cadeira para dar uma aula técnica sobre o bisturi e os dias de internação. Já a escuta singular psicanalítica subverte isso completamente. O profissional senta e só pergunta: sobre o que a gente pode conversar hoje? E aí a criança, em vez de focar na cirurgia física, revela o verdadeiro sintoma. Eu vou ficar sozinho aqui no hospital. Percebe a diferença? Tratar de forma coletiva jamais pode significar anular o indivíduo. E aí entramos na quarta seção. O perigo da psicanálise selvagem. Aquela armadilha perigosa de quando o terapeuta tenta brincar de Deus. Quando o profissional para de ouvir essa singularidade do paciente e começa a impor respostas prontas, a gente entra num território extremamente antiético. O próprio Freud descreveu um caso chocante lá em 1910. O que aconteceu?
Um jovem médico atendeu uma paciente ansiosa e cravou que a causa era a falta de satisfação sexual. E a prescrição dele? Voltar para o marido, arrumar um amante ou se satisfazer sozinha. Isso é o ápice da psicanálise selvagem. É quando o analista impõe a sua definição pessoal de mundo, seja sobre sexo, Deus ou trabalho, e trata a pessoa ali na frente como um papel em branco para escrever as próprias crenças. Hoje em dia, essa armadilha parece muito disfarçada de pedido de socorro. Alguém chega com a queixa: tô numa ansiedade terrível, não sei se me divorcio. E logo em seguida vem a demanda: doutor, por favor, me diz o que eu faço. Eu separo ou não? Um analista ético nunca, jamais, gratifique essa demanda. Entregar uma decisão empacotada não ajuda a pessoa. Pelo contrário, isso só infantiliza o sujeito, criando uma dependência cega, em vez de encorajar a responsabilidade pela própria vida. Quinta parte da nossa jornada: cinema, maternidade e subjetividade. Como a gente pode aplicar essa teoria clínica lá na cultura pop? Uma forma incrível de treinar essa escuta sem os riscos daquela clínica selvagem que acabamos de ver é através do cinema. O filme A Filha Perdida, com a atuação magistral da Olivia Colman no papel de Leda, é o exemplo perfeito. A personagem expõe de um jeito muito cru o peso esmagador daquele desamparo estrutural que as mães sentem ao terem que amparar de forma absoluta uma outra vida. O problema é que, no mundo real, quando uma mãe demonstra esse nível profundo de exaustão, a sociedade corre para rotular isso logo como depressão pós-parto e encher de remédio, em vez de realmente sentar e escutar essa dor. E por que a gente faz isso? Por causa de uma força chamada superego social. Sabe aquela velha frase, ser mãe é padecer no paraíso? Isso é um mecanismo de defesa brutal exigido pelo nosso superego. É uma máscara brilhante que a cultura cria para reprimir o diálogo honesto de que a maternidade traz sentimentos absurdamente ambivalentes. Sim, existe um amor imenso, mas também existe ódio, existe uma frustração silenciosa que precisa desesperadamente de espaço para existir. Se a gente quiser aplicar isso e analisar outros filmes sobre essa ótica da subjetividade, existe um roteirinho bem prático de 3 passos. Primeiro, consuma opiniões de pessoas leigas sobre a obra para entender qual é o consenso da maioria. Segundo, tente identificar as romantizações e os mecanismos de defesa que a sociedade usa para evitar o desconforto que o filme causa. E terceiro, analise aquele desamparo estrutural mais profundo que está secretamente guiando as decisões dos personagens. É um treino formidável. Chegando à nossa 6ª e última sessão, a ética e coerência clínica, ou as regras fundamentais do método. Para amarrar tudo o que vimos hoje, como a gente garante que a prática não perca a linha teórica? Existem sinais de alerta vermelhos. Se o profissional começa a dar conselhos diretos ou tomar decisões pela pessoa, se ele assume o comando de qual vai ser o assunto do dia, ou se começa a dar aulinhas tentando ensinar o paciente, interrompendo a associação livre, olha, a coerência se perdeu. Pode até ser uma ótima sessão de mentoria ou um aconselhamento super eficaz, mas com toda certeza deixou completamente de ser o método psicanalítico. O ponto crucial aqui é o chamado tripé da formação. Como a única ferramenta de trabalho de um analista é o seu próprio aparelho psíquico, existe uma obrigação ética vitalícia. O profissional precisa se engajar no estudo teórico contínuo, ter os seus casos acompanhados em supervisão clínica e, acima de tudo, estar na sua própria análise pessoal. Só entendendo muito bem a própria mente é que a gente evita o erro grotesco de projetar a nossa visão de mundo na mente do outro. O que nos deixa com um pensamento final super provocativo. Considerando que cada mente que cruza a porta de um consultório é um universo infinito e completamente singular, será que a formação de um analista pode mesmo ser dada como concluída algum dia? A verdade é que o profissional está em formação para o resto da vida. E depois de tudo que destrinchamos nesse estudo hoje, fica a questão no ar. Quão profundos e ocultos são, de fato, os verdadeiros motivos daquelas decisões que tomamos todos os dias e que juramos ter sob controle? Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui e que as nossas certezas continuem sempre sendo questionadas.